Boa tarde, meu nome é Daniel, eu sou educador, coordenador do Núcleo de EJA em Florianópolis. Então, esse grupo foi bastante caracterizado por uma diversidade de experiências e nós decidimos trazer para cá as reflexões que eram comuns, que traziam preocupações comuns. Nós trouxemos todas as reflexões que surgiram. Então, também dividimos em reflexões e preocupações e depois as propostas. Então, a primeira preocupação, que é necessário que a avaliação esteja em conformidade com a concepção de EJA e com as especificidades dos sujeitos. Não adianta a gente discutir que o sujeito da EJA tem especificidades se na hora de fazer a avaliação dele a gente leva em consideração uma nota ou 1.600 horas ou 800 horas. Né? Ele tem a especificidade, então a avaliação tem que levar em consideração isso. E nesse sentido, então, a certificação ela não pode ser atrelada à atribuição das horas, mas pelas expectativas que devem ser apresentadas aos alunos no início de sua caminhada na EJA. O aluno que chega num núcleo, numa escola de EJA, ele tem que saber qual é a expectativa que nós temos para o processo formativo dele, o que nós esperamos. Né? E a gente pode perceber que isso, ele pode atingir esses objetivos em um semestre, em 2 semestres, em 1.600 horas. Né? E uma preocupação que é importante é a sistematização dos diferentes mecanismos de avaliação adotados pelos sistemas que oferecem a EJA, para que a gente tenha condições de aprender com as experiências, trocar informações, enfim, como é que os estudantes da EJA estão sendo avaliados pelos estados aqui da região. Uma outra preocupação, as unidades que oferecem a EJA devem garantir espaço de participação coletiva para avaliação e autoavaliação. Então, a avaliação ela não é um mérito somente do professor, uma caneta na mão do professor. Ela tem que ser também trabalhar com o aluno. Uma outra preocupação, que a gente deve lutar para a superação da concepção da avaliação tradicional da EJA, ela está vinculada a outras políticas. Então, não tem como a gente mudar a política de avaliação na EJA se a gente não tiver formação continuada, se a gente não tiver professor efetivo, né, não tiver equidade de condições com as outras modalidades ou segmentos da educação básica. Tem uma reflexão também referente aos exames de massa. Dentro desse grupo, a avaliação que se teve é que ele se caracteriza com a possibilidade de certificação, mas, por outro lado, não garante a possibilidade de avaliação no processo. E há na sociedade uma discriminação em relação aos certificados emitidos pelos cursos de EJA. Então, uma reflexão que foi feita que é importante que tudo que ocorre de bom na EJA, a gente tem que tornar público. Né? Colocar a EJA na mídia, divulgar. Se tem professor da EJA que publicou artigo, colocar no jornal, divulgar na rádio, aluno da EJA que passa no vestibular, colocar a EJA na rua como uma forma de trabalhar contra essa discriminação e mudar isso a médio e longo prazo. Bom, as propostas. Então, primeiro, que os fóruns estaduais defendam junto aos espaços de elaboração de políticas públicas, como, por exemplo, o SENA-EJA e a Agenda Territorial, mecanismos de avaliação que levem em consideração os seguintes aspectos. Então, o que a gente entende que o fórum deve defender? Avaliação não classificatória que rompa com os mecanismos tradicionais de avaliação. Um outro aspecto, então, desse mecanismo, as especificidades dos sujeitos da EJA nos processos de aprendizagem. Né? As pessoas aprendem em velocidades diferentes, têm trajetórias diferentes, têm que ser avaliadas diferentes. Né? Avaliação desigual para pessoas desiguais. Né? Participação dos educandos no processo de avaliação e autoavaliação e certificação que considera o exposto na LDB, quanto à avaliação do processo e reconhecimento dos conhecimentos dos sujeitos anteriores à sua chegada à EJA. Então, todo o mecanismo de avaliação que existir na EJA, a gente tem que pensar numa forma de que, para avaliar o que esse aluno traz de bagagem, do que ele aprendeu em outras escolas, do que ele aprendeu na vida, trabalhando como pescador, no meio rural, onde quer que seja, e pensar em mecanismo para reconhecer esse conhecimento que ele traz e transformar isso em horas e certificar esse estudante. Uma segunda proposta é que os fóruns estaduais realizem sondagens com o objetivo de sistematizar as experiências de avaliação adotadas por todos os sistemas de ensino que oferecem a EJA, compartilhando em eventos realizados especificamente para discussão sobre avaliação na EJA. Então a ideia é que a gente conheça, faça essa sondagem e depois trabalhe com esses dados e a partir daí a gente tenha condições de fazer uma intervenção mais científica. Obrigado. Bueno, então, políticas de intersetorialidade da EJA
que é nós iniciamos o grupo com 3, 4 e agrupamos mais ou menos depois umas 7 pessoas. Quero que as minhas colegas que estavam presentes, como eu sistematizei, depois tive que sistematizar, se faltou alguma coisa, podem dar um grito, ou se não ficou a contento. Nós iniciamos fazendo a leitura e a discussão do documento base nacional que traz os desafios da EJA, né? E tem então ali quando é abordado a intersetorialidade, que com 9 itens ela traça quais são os desafios para a intersetorialidade. Bom, ali foi mais as propostas, né? Então, antes, quais foram os desafios que nós entendemos? Que a intersetorialidade seja vista como uma política pública, esse é um desafio, né? Que ela se estabeleça como tal, que dentro disso, então, que o planejamento da gestão pública em suas diferentes esferas, federal, estadual, municipal, estabeleça um diálogo com a EJA, de garantir as políticas intersetoriais pontuais, mas avançar também em políticas intersetoriais permanentes. Que nós temos as pontuais, que são essas, Olhar Brasil, é uma política pontual para resolver uma questão que é a questão da baixa visão dos nossos alunos. Ela é uma política pontual, mas nós temos políticas intersetoriais que têm que ser políticas permanentes, que é o diálogo entre as redes. Buena. Aí, dentro dessa questão, nós então... Vou ter que colocar o óculos. Olhar Brasil, avançamos para que os fóruns em suas discussões e encaminhamentos tracem estratégias organizadas para que a EJA seja pautada em ações das diferentes instâncias públicas, considerando e respeitando o currículo da EJA. Então, de nada adianta traçar, organizar, pensar, se não considerar esse currículo da EJA, essa especificidade também que compõe. Tirar como proposição que toda e qualquer ação, projeto ou programas voltados para a educação de jovens e adultos sejam discutidos com a EJA e todos os seus sujeitos que compõem. Aline, com licença um pouquinho. A intersetorialidade como diálogo para pensar políticas pontuais e políticas permanentes com interfaces no mundo do trabalho, saúde, sustentabilidade, cultura, mobilidade urbana e tudo isso que esteja dentro do currículo da EJA. Uma das questões que é traçada no documento base, que ele aborda como a intersetorialidade fazendo a interface com o trabalho, com a saúde, meio ambiente. Bom, isso é currículo da EJA, né? Se nós trabalhamos lá na escola com os nossos alunos e não existe essa interface com trabalho, saúde, meio ambiente, cultura, nós não estamos fazendo o currículo da EJA. Nós estamos fugindo disso. Então, isso é currículo da EJA, né? E que a intersetorialidade seja pauta de ampla discussão nos fóruns como forma de instigar um olhar da EJA neste processo como protagonista e não como executora de demandas. Quando isso aconteceu hoje aqui, muitos colegas diziam, eu estou aqui porque eu quero saber o que é isso, né? Da onde vai, para que vai. E quantas vezes nós já discutimos isso em encontros de EJA, fórum de EJA, nós discutimos intersetorialidade. E políticas de financiamento, se nós tivermos uma intersetorialidade definida, pautada nas necessidades da EJA, as questões de currículo, se isso estiver muito claro, as políticas intersetoriais elas vão ser um grande avanço, inclusive na garantia da oferta e demanda. Então, que isso seja pauta, sim, de discussão, de momento de parar para entender exatamente de que forma isso vai acontecer, para que os fóruns, sejam eles estaduais, regionais, que eles possam pautar isso como a EJA como protagonista e não só executando, né? Ou seja, políticas para mulheres, vamos lá alfabetizar 1000 mulheres, vamos correr na EJA para fazer isso dar conta. A EJA não tem que só executar o que é de esfera de outras secretarias, outros ministérios, mas também que ela seja protagonista na execução dessas políticas. O que também nós comentamos, e daí só para terminar, Adriana, a questão, por exemplo, do ProJovem, né? Qual seria a necessidade? Sabemos que nós temos jovens que ainda estão à margem, inclusive da EJA, né? Mas antes de se compactuar um programa voltado para os jovens, que esses são os jovens sujeitos da EJA, que se conversasse para pensar
como na EJA nós daremos conta desses jovens que ainda estão à margem da educação de jovens e adultos. Então, a EJA sendo pautada, sim, em todos os espaços, e nós garantirmos esses espaços, os fóruns passarem a discutir dentro de outros fóruns, marcar território. Tem fórum da diversidade, fórum da EJA está lá. Tem fórum de outras políticas para as mulheres, fórum da EJA que esteja lá. Nós marcarmos este território como fórum que precisa sim estar sendo pautado nas outras políticas. Era isso. Já pensando um pouquinho no que nós vamos socializar para os outros companheiros que não estiveram aqui em relação à discussão, ou seja, o documento que a gente vai estar produzindo de relato deste Encontro Regional Sul dos 3 fóruns, né? E aí um pouquinho do cuidado, que eu não sei se os companheiros que estão na mesa podem fazer isto, né? Ainda dá tempo de fazerem isso ou não, não falando, mas, por exemplo, tem algumas considerações que aparecem na transparência que são mais telegráficas. Elas estão bem telegráficas. Por exemplo, vou pegar assim o exemplo do currículo, né, que eu anotei. Então lá está assim, são desafios e está lá EAD. A gente precisa dizer o que a gente está querendo dizer com a EAD ser desafio para os fóruns da região sul. Não basta a gente pôr só EAD, porque assim, o desafio é implementar, o desafio é repensar esta questão da educação básica, porque senão a gente vai ficar com um monte de perguntas, né? Então, se vocês puderem, né? Eu vi assim no currículo, por exemplo, horas de planejamento, só está lá o Rio Grande do Sul, ou seja, esse é um desafio de todo mundo. Enfim, acho que o registro precisa ser um pouquinho menos telegráfico. Então, se quem está na relatoria puder cuidar com isso, para a gente fazer isso... Oi? Não, e claro, deixar com as mesas, mas fazer, já dá uma olhadinha. Eu, por exemplo, eu anotei isso, mas acho que precisa estar lá. No pessoal do financiamento, a discussão do custo aluno-qualidade, na verdade, a revisão, quando a gente pensa na isonomia, é dos valores de ponderação. Então, talvez ali na proposta precise retomar a questão dos valores de ponderação, que tratam que é ali que faz-se a diferenciação da EJA em relação às demais modalidades, níveis da educação básica. Tá? A comissão de sistematização aí trabalha nas ideias. Isso. Não, ok, era isso. Só para a gente cuidar e talvez o grupo já poder mexer um pouquinho com isso. Obrigada. Mais alguma complementação? Então fica combinado que vai se trabalhar mais na sistematização desses documentos, até porque a discussão está gravada, né? A gente tem como recuperar o contexto da escrita pela gravação da discussão.